No vídeo de hoje, irei mostrar como proteger a sua energia dos vampiros energéticos. Também irei apresentar uma leitura de campo energético que fiz para uma cliente. E você poderá ver que o tema ficará mais didático. Mas antes, vamos apresentar alguns conhecimentos importantes sobre como é formado o nosso sistema energético, com base naquilo que tenho aprendido dentro dos atendimentos aos clientes e também das orientações que recebo da minha equipe espiritual. Em primeiro lugar, o sistema energético é formado pelo campo energético ou aura. Essa aura é formada por corpos energéticos, que são o corpo emocional, o mental e o espiritual. Esses três corpos energéticos impactam diretamente o corpo físico. Então, esse campo energético é uma biblioteca de informações e mostra quem você realmente é. A literatura mostra o campo energético em camadas bonitas, estruturadas, mas o campo energético real não é separado, ele é todo integrado, todos os corpos juntos. E ele tem tamanho, formato, cor e consistência distintos entre os seres humanos. É como uma digital energética que cada um tem a sua. Não existe digital energética igual a outra. Já vi campo energético do tamanho de um estádio de futebol. Outros com rupturas, alguns com cores além das que são ensinadas nos manuais sobre corpos sutis. Mas algo que é comum a todos, sempre encontro a presença de um guia espiritual, um mentor ou algum ser de frequência elevada que acompanha a pessoa em sua jornada de evolução. Também já encontrei obsessores ou situações de instabilidade, mas esse é um tema para um outro momento. Hoje, vamos focar em compreender como proteger sua energia desses sugadores, esses vampiros energéticos. Um outro elemento importante em nosso sistema energético são os chakras. Os chakras são usinas de energia que, quando em equilíbrio, promovem a saúde geral dos nossos corpos. Esses chakras estão espalhados ao longo do nosso campo energético, conectados aos corpos energéticos e o físico. Normalmente são considerados 7 chakras como os principais: chakra raiz, sacral, do plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Mas há muitos outros chakras ao longo do nosso campo energético. Na leitura de campo que irei apresentar hoje, você poderá ver isso. Bem, o nosso campo energético também tem polos magnéticos, assim como os da Terra. E eles funcionam como um ímã gigante que protege o nosso campo de invasões. Isso me foi mostrado já em algumas leituras de campos que eu fiz. Assim, o sistema energético é formado de campo energético, chakras e polos magnéticos. E esse sistema energético é a sua assinatura energética, que é única e intransferível. Mas vamos lá. Quem são os vampiros que sugam a sua energia do seu sistema energético? Pessoas, lugares e até pensamentos que constantemente te esgotam. Sobrecarga de redes sociais, informações de baixa frequência. Esses são os mais comuns. E os sintomas de que seus limites energéticos estão baixos são fadiga crônica, sobrecarga emocional e sensação de mal-estar após certas interações ou estar em alguns ambientes. A partir de agora, irei apresentar a leitura energética de uma cliente e ficará mais didático o que vimos nessa
Breve explicação inicial. Vamos à leitura. Pedi a presença da minha equipe espiritual e da equipe espiritual da cliente. Assim que me aproximo do campo energético, percebo que não consigo acessá-lo. Tento me aproximar, mas não entro. Sinto um imenso bloqueio do outro lado. Sinto indisponibilidade da alma da cliente, não permitindo o acesso naquele momento. Ela parece estar em outro espaço, em outra sintonia. O campo energético está fechado. Os chakras também estão indisponíveis. Enquanto observo e penso no que fazer para realizar o trabalho combinado com a cliente, de plena vontade consciente, percebo a presença de uma consciência. Em um primeiro momento, essa presença se mostrou como Madeline. Depois, conforme eu mantive a atenção, essa imagem se transformou e eu reconheci como Saint-Germain. E recebi o entendimento de que trata-se da mesma consciência, mas em avatares que viveram em tempos diferentes. Então, eu entendi claramente que se tratava do mentor da cliente. Eu pedi ajuda a ele, porque sem permissão eu não poderia acessar o campo energético e fazer o trabalho que fora solicitado. E o mentor ajudou. Ele não forçou nada, ele não abriu o campo à revelia da cliente. O que ele fez foi acalmar a alma energeticamente. Ele a envolveu como em um abraço, trazendo tranquilidade. Antes disso, a alma dela parecia agitada, como se estivesse rodopiando, totalmente desconectada. Quando a calma se instalou, consegui me comunicar com a alma dela e, com muito respeito, pedi permissão para entrar no campo. E essa permissão veio através de um gesto humilde, ao se colocar de joelhos, que para mim significou: agora você pode entrar. Assim que entrei no campo, fiz um scan dos chakras e percebi um desajuste na parte mental, onde estão os chakras frontal e coronário. Identifiquei padrões antigos, pensamentos repetitivos que ainda atrapalhavam a conexão da alma com sua essência divina. Iniciei um trabalho de reorganização energética com a aplicação da energia universal pelo Reiki, conforme as orientações que fui recebendo do mentor espiritual da cliente sobre a posição de cada mão e em quais chakras específicos deveria trabalhar. E, aos poucos, senti a energia voltar ao equilíbrio. Enquanto ocorria o ajuste energético, pude ver uma sequência de chakras acima do chakra coronário, que seguia para os planos superiores, de forma extensa. Eram muitos chakras, tantos que eu não consegui contar, e vários deles sendo ativados, iam ganhando brilho e vigor. De fato, pensei, o ser humano não tem apenas 7 chakras. Existe uma rede muito maior que vai além do corpo físico e se conecta com algo maior. À medida que essa energia se organizava, sentia a alma da pessoa ficar mais presente, mais consciente, mais equilibrada. Era visível que algo se encaixava novamente nela. No final do reequilíbrio energético, vi a alma seguir adiante, acompanhada pelo mentor Saint-Germain. O trabalho estava encerrado. Vi surgir uma pomba branca voando e pousou em minhas mãos. Entendi que a pomba representava algo muito importante da cliente. Era o dom espiritual dela, era a essência dela. Segurei aquela pomba por um instante, apenas para reconhecer o que era, e depois a devolvi, porque compreendi que aquilo não me pertencia. Entendi claramente que o ajuste energético proporcionou o resgate de dons espirituais da cliente, representados naquela pomba branca.
Assim que a pomba retornou à alma da cliente, tudo estava em equilíbrio. Agradeci ao mentor pelo apoio durante o trabalho. Me retirei do campo calmamente. Essa leitura mostrou que o campo energético é inteligente e vivo. Também mostrou que o campo energético se abre quando você permite. E ele se protege naturalmente quando você está consciente, presente e alinhado consigo mesmo. Então, você decide como deseja viver ao criar as circunstâncias energéticas em sua vida, em seus relacionamentos. A alma se fecha para uma intervenção espiritual, na maior parte das vezes, por causa de memórias, de traumas ou cansaço de situações que ocorreram nessa vida ou em vidas anteriores. Esse é um padrão muito comum em almas antigas, que já viveram muitas encarnações, já tiveram muitas experiências e precisam ainda transmutar as vivências negativas. A cliente, para quem fiz esta leitura, de forma consciente, disse sim para o trabalho da espiritualidade, mas a alma dela, que está conectada ao inconsciente, disse não. Tempos depois, foi feita uma nova sessão e não houve resistência, pois a alma dela está livre para se expandir finalmente. Olha, uma pergunta que recebo com recorrência dos meus clientes é: banhos, rituais, cristais podem ajudar na proteção energética? A resposta é sim, se forem feitos com consciência, mas não são o fundamento da proteção, porque o que realmente protege o campo é o seu estado interno. Ter intenção e clareza mental, coerência entre o que pensa, sente e faz, ter um estado emocional equilibrado, estar presente no aqui e no agora, porque nós nos conectamos com aquilo que vibramos. Não adianta tomar banhos de sal grosso, encher a casa de cristais, tampar o umbigo, mas continuar vibrando no medo, na culpa, na resistência e não ser capaz de estabelecer limites para pessoas, ambientes e situações que baixam a sua vibração. Para manter a estabilidade energética a longo prazo, cultive pequenos, porém consistentes hábitos. Medite, ore, pratique atividade física, se alimente de forma equilibrada, durma bem, passe tempo em contato com a natureza, aprenda a dizer não para o que te faz mal e sim para o que te traz paz. Aprenda a saber o que é seu e o que é do outro. E por último, mas não menos importante, se perdoe e perdoe os outros. Lembra que todos os corpos energéticos convivem, interagem em um campo só. O corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual, e que impactam o corpo físico. Quer dizer, você pode estar tomando muitos banhos de ervas, mas não pratica atividade física e o corpo físico sente. Lembre que proteção não é se fechar para a vida, é estar presente o suficiente para não se perder de si mesmo. Pois quando estamos menos distraídos, mais presentes, com a alma calma e a mente calma e o coração consciente, a proteção do campo acontece naturalmente. Um abraço.